rapidamente, só um versículo, Romanos 1,16. Romanos 1,16, que é um trecho conhecidíssimo da palavra de Deus. Um registro do apóstolo Paulo, escrevendo para os romanos, ele disse assim: porque não me envergonho do Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Meus amados, deixa eu contar aqui um pedaço da minha história para vocês. Eu conheci Laila muito jovem, acho que eu tinha 17 anos, Laila tinha uns 15 anos, 16 anos por aí, 15 anos. Nós nos apaixonamos lá em Brasília. Com 21 anos, eu tinha 21, ela 19, nós nos casamos. Cheio de sonhos, cheio de vontade de construir um projeto de família. A gente sonhou muito. E deu certo, né? Nós colocamos a serviço desse projeto nosso suor, nosso esforço, nossa energia, né? Tudo que a gente ganhava de dinheiro, tudo a serviço do projeto de família, a gente colocou. Minha vida profissional deslanchou, um empresário em início de carreira, e ganhamos dinheiro, a gente trabalhou muito, compramos nossos bens, casas, tínhamos carros, a gente tinha uma vida muito confortável, do ponto de vista financeiro, social, familiar, tínhamos vínculos afetivos muito fortes. Então a gente tinha tudo para dar certo. Uma família, os dois primeiros filhos nasceram, estavam crescendo. Então, quem olhava assim as nossas famílias que acompanhavam, eles diziam que a gente reunia todas as condições para sermos bem-sucedidos do ponto de vista de família, né? Digamos assim. Só que no auge dessa jornada, eu, nas minhas viagens de trabalho, de negócio, eu conheci cocaína, através de alguns colegas de trabalho, outros empresários, nos intervalos de reuniões, né, das viagens que eu fazia, naqueles happy hours a gente começou eu fiz essa escolha, tomei essa decisão insana, né, fiz um cálculo muito errado. Eu achava que eu tinha o direito, era um atalhozinho de prazer, né, que eu trabalhava muito, eu me esforçava muito, que eu tinha esse direito, que aquilo ia ser uma experiência rápida e tal, uma coisa assim. Esse foi meu cálculo, foi errado, completamente errado. A gente faz muitos cálculos errados na nossa vida, porque a gente não considera algumas coisas, né? Como é que um ser humano que não sabe o que vai acontecer daqui a um minuto, você pode sair daqui hoje para viver 70 anos, pode sair daqui hoje para viver 7 semanas, você não sabe, ninguém sabe. Como é que alguém que não sabe o que vai acontecer daqui a um dia pode fazer um plano perfeito? Como? Como que a gente pode planejar tudo e tudo vai acontecer como a gente quer, se a gente não decide por um filho, você não decide pela esposa que está do teu lado, você não decide por um irmão, pela mãe, você não decide por ninguém, só decide por você. Um ator de todo esse roteiro de família aí, né? Um personagem, se toma uma decisão errada, acabou, lá foi embora seu plano de pai, seu plano de marido, seu plano de esposa. Então a gente não tem como fazer plano perfeito, né? Por isso que a Bíblia diz que os planos de Deus são perfeitos, porque Ele conhece o amanhã, Ele já está no fim de toda a história, aí Ele pode fazer planos, né? É por isso que os planos deles são melhores do que os nossos, é por isso que a gente não consegue sozinho. Por isso que Jesus disse: sem mim vocês não podem fazer nada, porque vocês não conhecem, vocês não sabem de nada, você não sabe o que vai acontecer daqui a um mês, você não sabe como que você vai sair de um consultório daqui a um mês, ninguém sabe de nada. O meu desejo é que você não tenha nenhuma surpresa desagradável e que você saia daqui hoje para viver 200 anos da sua vida, entendeu? Mas a gente não sabe disso, né? E eu fiz esse plano falível, né? Não considerei uma série de coisas, e eu me tornei um dependente crônico, extremo da cocaína, né? Aquilo foi me encharcando minha mente, meu cérebro, meu organismo, e foi tomando conta, até chegar na minha alma. Eu costumo dizer sempre isso, né? Droga não é um produto, você não lida com um produto, somente com um produto. Aquilo é uma ferramenta, aquilo é um instrumento, sob o controle de um império do mal, de uma força maligna, porque aquilo vai destruindo tudo ao seu redor, aquilo vai atingindo pessoas e vai desmontando o que há de mais belo na construção da vida de família. Dignidade, honra, né?
credibilidade, vai desmontando, vai desenrolando o DNA da família, e aquilo vai trazer, vai adoecendo todo mundo, vai criando um desmonte financeiro, vai matando as esperanças, vai roubando o futuro, é um desastre, né? Todo mundo hoje, ou tem alguém na família, ou tem alguém muito próximo, ou um amigo, ou conhece alguma história muito de perto, com relação à droga, e sabe que é a mesma história, só muda endereços, só muda os nomes das pessoas e tal, mas é uma desgraça na vida da pessoa e de quem está envolvido com ela, quando se instala uma dependência crônica de drogas, como foi o meu caso. E eu, então, fiz um mergulho profundo, né, no mundo das drogas pesadas, na cocaína. A gente tinha muito dinheiro, então eu conseguia manter aquilo, né, as minhas viagens, meus negócios, meu trabalho, ainda e com aquela vida paralela, né, de usuário de drogas, e mantendo os meus papéis de pai, de esposa e tal. Mas aquilo foi me assustando, porque eu não conseguia ficar 30 dias mais, não conseguia ficar 40 dias mais sem usar cocaína. Às vezes eu não tinha viagem de negócio, eu inventava uma viagem para poder ficar 2, 3 dias num hotel, trancado, cheirando cocaína, né, respondendo à abstinência já nas drogas. Assustado com tudo isso, amante da minha família, dos meus filhos, da minha esposa, apaixonado pelo projeto de família, eu cheguei à conclusão que eu tinha que, de todas as formas, parar com aquilo, porque aquilo ia sabotar tudo que a gente tinha pensado de melhor para a família, né, para o nosso projeto. E a coisa estava dando tão certo. Aí eu fiz a primeira tentativa de parar sozinho, não consegui, as minhas tentativas não foram bem sucedidas. Eu, então, busquei a ajuda da minha esposa, né, e passado o primeiro momento de frustração, de choro, de decepção dela, de tudo, ela me deu a mão e a gente começou uma luta juntos, né, para poder resolver esse problema, virar essa página. Juntos começamos a lutar por isso. O que a gente não sabia é que a gente ia percorrer uma jornada de pelo menos 2 décadas, né, de pelo menos 2 décadas, de muita tragédia, muita tragédia. Assim, nós passamos por coisas, e sobretudo a minha família, minha esposa e meus filhos, assim, momentos e eventos que eu não desejo para absolutamente ninguém. Uma certa ocasião, minha mulher disse para mim assim, a morte é melhor do que isso. Eu me lembro que ela disse isso várias vezes. A morte é muito melhor do que isso, porque a morte encerra, a morte põe um ponto final em alguma coisa. Mas a situação é tão trágica que está acontecendo conosco, que não tem fim. O que é mais trágico é que não tem fim. Cada dia é uma surpresa, cada dia é uma coisa pior, né? É uma notícia pior, é um momento pior que a gente vive. Aí assim, nós começamos juntos a buscar uma solução, a gente não conseguiu também, foi aí que eu percebi que eu estava lidando com uma coisa muito mais forte do que eu, muito mais forte do que as forças humanas, que humanamente falando eu não ia conseguir, né? E a gente foi buscar ajuda profissional, também não resolveu. Eu costumo dizer, eu não digo que não funciona, mas eu costumo dizer que cada um tem seu lugar. Os terapeutas sempre me ajudaram, organizaram a minha mente, me davam um rumo, uma situação e tal. Os médicos me ajudavam desintoxicando meu organismo, meu sangue, meu cérebro e tal. Mas e a minha alma? Né? E a minha alma? Presa, algemada aquilo. Era uma força terrível. Não era só a abstinência física, clínica, neurológica, psicológica. Não. A minha alma estava tomada. Aquilo era como um encantamento também. Era uma coisa terrível. E eu sentia que eu vivia uma prisão também, né? Resolvido essas situações clínicas, né, pouco tempo depois, eu voltava com uma força, assim, era uma coisa descomunal. E parece que aquele tinha o endereço certo, trazer a tragédia para os meus filhos, para minha esposa, para os nossos familiares, né? Bom, aí começou as internações. Eu fui internado em mais de 20 clínicas e hospitais psiquiátricos. Olha, de todas as formas, de todos os preços que vocês possam imaginar. Eu cheguei a ficar internado 3, 4 meses em hospitais, cuja diária era R$800, R$900 a diária para ficar naquele lugar. Caríssimos. A gente começou a vender bens, vender casas que a gente tinha, terrenos, carros, barco que a gente tinha, desfazer de bens para poder tentar um tratamento, uma situação assim, né? E eu não conseguia. Então eu passei tempos, períodos impregnados, sob efeito de medicação pesada. Eu acho que eu usei assim toda a farmacologia psiquiátrica, tudo que tem na psiquiatria que vocês possam imaginar, eu usei, tudo para dependência química eu usei. Um dia o psiquiatra disse isso para minha família: eu não tenho mais o que dar para ele,
não tem mais, ele já usou tudo que tinha que usar. Tudo que eu tenho aqui de arsenal no meu menu, para poder ajudá-lo, eu já fiz, não tem jeito. Tira ele daqui, era um hospital que eu estava, psiquiátrico. Clínica Maia, fica aqui na saída na Rede Bittencourt, na saída para Curitiba. Fiquei na Clínica Maia quase 4 meses. Lugar caro, lugar horrível. Pelo menos na minha situação, para dependência química, piorou a minha situação ali. Porque eu passei a depender de outras medicações mais pesadas, minha sanidade foi roubada, né? Eu ficava pelos corredores lá babando, não reconhecia mais, nem minha esposa eu reconhecia mais. Então, assim, foram períodos muito ruins. Houve situações que, assim, um dia minha mulher disse para mim assim, eu sei como a gente vai resolver isso. O desespero era tão grande de querer resolver a situação, sabe? De ver tudo se desfazendo, que ela disse para mim, eu vou me internar junto com você. E aí nós deixamos os meninos com a minha sogra, e a gente foi para uma clínica em Brasília, e ela se internou junto comigo. 3 meses foi internada junto comigo, naquela clínica. E eu olhava aquilo, quer dizer, o problema era meu, e eu era o problema, né? Eu era o catalisador de toda a tragédia que meus filhos e minha mulher estavam vivendo. Aquilo não era, eles eram vítimas daquela situação. E aquilo cortava ainda mais o meu coração, aquilo me frustrava, aquilo me doía ainda muito mais. E eu me esforçava, Deus sabe como eu me esforçava para poder, porque nós desfizemos de bens nossos para buscar tratamentos, né? Mas eu simplesmente não conseguia. E aí aquilo foi tomando uma dimensão assim terrível, porque não conseguindo, aquilo se tornou público, todo mundo ficou sabendo, aí vem a vergonha, aí vem a frustração, a decepção das pessoas, as famílias se aproximaram para ajudar, né, a dela e a minha. Como eu não conseguia, eles se afastaram. Não dá para você ficar perto de uma pessoa sofrendo, de uma situação que você não pode fazer nada, que você não consegue, e você se sente impotente. E aí a atitude é a tendência é você se afastar daquela situação. E foi o que aconteceu. As famílias se afastaram, os amigos foram embora. E aí eu comecei a assistir a solidão dos meus filhos e da minha mulher. Em casa, sozinho. Laila, eu chegava de madrugada, às vezes em casa, de noite, de dia. Eu perdi a minha sociedade no negócio, aí eu estava buscando outros negócios, aquela loucura, a minha vida embaraçou tudo, uma hora tentando um negócio, outra hora tentando parar de usar, outra hora tentando um tratamento, outra hora usando, era uma tragédia aquilo. E eu chegava em casa, encontrava a Laila aos gritos, aos prantos, jogada na sala, na cozinha, lá no quarto, pedindo socorro, né? Jogando a sua voz para o alto, para Deus, pedindo para Deus socorrê-la, enfim. E eu assistindo aquilo, eu cheguei num momento que eu disse, não tem como, não é justo eu continuar arrastando a minha família para essa história comigo, essa história trágica que eu estou vivendo, né? Porque isso é um problema meu, eles são vítimas, né? E aí, eu cheguei de uma viagem, de manhã, umas 5 para 6 horas da manhã no aeroporto de Guarulhos, uma tentativa também de tratamento que eu fui fazer em Manaus, não consegui, e eu cheguei a uma conclusão, que eu tinha que, ou eu me matava, ou eu sumia, e eu tomei a segunda decisão. Então, eu tinha que ir para casa, eu não liguei para ninguém, não dei notícia para eles, nem que tinha chegado, eu tirei meus documentos, assim, joguei no lixo do aeroporto de Guarulhos, saí de lá a pé, arrastando uma mala, lá para o centro de São Paulo, eu falei, eu vou sumir aqui em São Paulo, nesse palheiro humano, né, e pronto, acabou, eu vou livrar minha família de todo o problema deles, né, e nunca mais eu vou vê-los, nem eles vão me ver, e assim meus filhos seguirão a vida deles. Lá ela vai ter a oportunidade de arrumar um marido de verdade para ela, né, porque eu não estou cumprindo mais os meus papéis. E assim, se você ler os nossos livros, você vai se deparar com situações trágicas, assim, são romances, graças a Deus, vocês estão me vendo aqui hoje, sabem que tem um final feliz, mas assim, são momentos que você diz, não, agora não tem mais jeito. Mas nenhuma dessas situações, por mais trágicas, dolorosas, por mais terríveis que tenham sido, nenhuma delas, para mim, pode ser comparado com aquele dia do aeroporto, aquele dia que eu cheguei à conclusão que nunca mais eu devia ver meus filhos, eu poderia ver meus filhos e a minha esposa, pessoas que eu amava, a gente não tinha outro problema a não ser esse, a gente não tinha problemas de relacionamento, né? O catalisador de toda a tragédia nossa
né? O que movia a nossa tragédia, o que provocava isso eram as drogas. E aquilo foi muito cruel, porque eu fui para as ruas de São Paulo, saí dali para as ruas, fui lá para o centro de São Paulo, ali perto da Primeira de São Paulo. Eu imaginava assim, eu não fui preparado para isso, né? Eu não vou durar semanas nas ruas de São Paulo, eu pensava. Como que eu vou sobreviver a uma situação dessa? E aquilo durou quase 8 anos, mais de 7 anos da minha vida. Me tornei um andarilho, um mendigo, misturei aquela massa humana, né, de São Paulo ali. Eles estavam morando ali perto de Sorocaba. E fui viver a minha miséria nas ruas de São Paulo, né, pensando que ia ser muito rápido, né. Os anos passaram, muitos anos passaram. E eu fui, então, fazendo a minha agenda, a minha pauta de indignidade nas ruas de São Paulo. Minha família, muito desesperada, procurou por algum tempo, meses, 1 ano, 2 anos. E aí, tantas notícias que chegavam, né, desencontradas, que eu tinha morrido, tinha sido enterrado como indigente, enfim, tantas coisas que chegou um momento assim que eles tinham que pôr um ponto final naquela história. Eles tinham que seguir a vida deles. E foi isso que aconteceu. Eles seguiram, meus filhos foram, né, crescendo longe dos meus olhos. Lá ela teve que pedir um divórcio unilateral, porque ela tinha que se resolver civilmente, assinar documentos, né? Então ela era o quê? Era viúva, divorciada, né? O que ela era? Casada. E o juiz concedeu unilateralmente um divórcio mesmo. No dia do divórcio, lá no cartório, na antessala do cartório, lá ela então escreveu uma carta. É uma carta de desabafo, uma carta de despedida do nosso amor. Ela se despedindo da história, se despedindo com aquele desejo que pudesse, assim, como seria bom que tivesse acontecido diferente, que o final tivesse sido outro, né? E a gente fez um videozinho desse monólogo lá, ela lendo essa carta. Eu queria que você escutasse a leitura dessa carta que ela fez naquele dia. Está no vídeo que eu pedi para você baixar, O Lugar Onde Moro, por favor, e a gente volta para concluir. No lugar onde moro, há muitos e muitos anos, o sol não teve liberdade para entrar. Um dia percebi um humilde e tímido raio transpassando pelas grades e vidros da única janela existente nesse lugar. Inclusive foi essa cena que inspirou-me a escrever essa reflexão. O único raio de sol que conseguiu entrar no meu quarto escuro me fez bem. Talvez me trouxe esperança de poder um dia sair daqui e viver a liberdade que os livres vivem. O lugar onde moro não tem cama para descansar minha alma cansada de tantas tempestades. Não tem cadeiras para aliviar a dor dos meus pés fragmentados pelas pedras pontiagudas que se fizeram caminhos. O lugar onde moro não tem mesa para saciar minha fome de paz e justiça. O lugar onde moro é um lugar silencioso, sem vida, sem movimento. Não há barulho de TV ligada, geladeira abrindo, panela de pressão no fogo, anunciando o almoço. Filhos correndo, amigos chegando. Aqui reina o silêncio, talvez eterno. As crianças cresceram e se foram. Os amigos sumiram. Diante da vergonha, ninguém é amigo do fraco. O lugar onde moro não tem voz de esposo, do chefe de família, do pai, da figura masculina e paterna. Chego e não tem ninguém me esperando para dizer: oi, amor, como foi o seu dia? Contudo, ainda me lembro da sua voz, do seu perfume, das suas mãos em minhas mãos, seu sorriso, sua proteção. Eu lembro que a mais cara decoração de nossa casa era a sua presença, e o prato preferido de todos era feito por suas mãos. Lembro-me quando ele disse no altar: até que a morte nos separe, mas ele se foi. Achei que minha beleza poderia prendê-lo, meu choro e minhas súplicas poderiam constrangê-lo para que ele mudasse de atitude, mas nada pôde detê-lo. Ele foi seduzido e preso por esse amor fatal. O que mais dói e me humilha é saber que o nome desse amor não é Priscila, Bruna ou Cláudia. Seu nome é ameaçador e dominador. Ele se foi com seu novo amor, chamado crack, e nunca
mas voltou. O lugar onde moro, onde tinha vida, tornou-se o lugar de minha morte. Nos grupos de apoio, aprendemos que há vida sem eles, mas na prática, morremos com eles. Sinto-me presa em um madeiro, meus braços presos, meus pés amarrados. A coroa da conquista de ter uma família feliz tornou-se em espinhos. A sensação que tenho é de que a morte está chegando, mas ela é lenta. É a morte de cruz, é a morte do extermínio, é a morte dos sonhos. E como o ladrão na cruz olha para Jesus e pede para ser lembrado no céu, eu fecho os olhos e imagino um lugar junto ao sol. Imagino que poderia ser bem diferente. E como John Lennon imaginou, também fecho meus olhos imaginando que ele poderia voltar, curado, e vivermos juntos os sonhos do altar, celebrando a vida, o amor e a família. Imagino que o lugar onde morro poderia ser o lugar da construção de um sonho que foi frustrado. Bom, aí encerrou tudo, Laila seguiu, né? E eu fui viver minha agenda de miséria nas ruas de São Paulo. Rapidamente acabou roupa, tudo, rasgou tudo, virei um mendigo, meu cabelo ficou enorme, minha barba, eu saí de 90 quilos para 59, 60 quilos, me tornei um cadáver ambulante nas ruas de São Paulo. E como eu disse, aquilo que era para durar algumas semanas, não teve fim mais, né? E eu fui experimentando todas as fases de um morador de rua, adaptação àquela situação, né? Quem era acostumado com referências como teto, paredes, mesa, e você vai perdendo essas referências, carregar nos primeiros anos a lembrança, os arquivos ainda frescos, né? A memória ainda afetiva, ainda aflorada, você se lembrar, principalmente nos dias assim que se comemorava o Dia das Crianças, o Dia dos Pais, o Dia das Mães, né? E que eu via o desenho das famílias, dentro de um carro, num restaurante, em algum lugar, nas ruas. Então, aquilo, os fantasmas da lembrança, da minha memória, que eu tinha entregue os meus à própria sorte, aquilo era muito cruel, né? Aquilo era muito dilacerante, era uma dor terrível, e você leva muito tempo para você concretar aquilo, sepultar essas lembranças com a afetividade, né? Com o vínculo afetivo e tal das memórias. Depois vem a fase do medo, o medo de ficar doente, de morrer jogado numa calçada, como vi vários parceiros de rua morrendo, né? Parada respiratória, parada cardíaca, enfim. O medo da insanidade, também você convive, você reencontra na rua pessoas de primeira hora, que já estavam mais tempo na rua, já falando sozinhos, olhando para baixo, não falando coisa com coisa, então já vivendo um processo de insanidade. E eu me via naquela situação, eu sempre dizia, esse é meu futuro, eu vou terminar assim os meus dias na rua, louco, insano, né, até a morte chegar. Depois vem uma fase, eu estou aqui editando tudo para vocês, porque a gente não tem tempo para contar muitos detalhes, mas vocês têm acesso aí através dos livros, e se eu contar tudo também, você não vai comprar meu livro, então fica para os mais curiosos. E quem não puder, impressa para o outro, mas tem no nosso material, tem com bastante detalhe. E aí, a fase do terror, né? A última fase nas ruas, é a fase do terror, do pavor, porque você começa a ver mortes bárbaras, né? Na minha época, estava uma atividade muito forte dos skinheads em São Paulo, e eles saíam nas madrugadas para incendiar, jogar ácido, matar moradores de rua, andarilhos, homossexuais, prostitutas, por maldade, pura maldade, sem nenhum outro motivo, né? E eu vi alguns dos meus colegas de rua morrendo incendiados, ali debaixo do Minhocão, do Santa Cecília, naquela ponte, em algumas pontes da Casa Verde ali, nas madrugadas. Então, assim, quando você chega a esse momento, a essa fase nas ruas, tudo que você quer e deseja é ter uma morte um pouco agradável, você sabe, ela vai chegar a qualquer madrugada para você, e eu queria só que não fosse incendiado, alguma situação assim. Então, eu sempre pergunto, quando alguém chega numa situação dessa, da sua história de vida, como é que você refaz isso? Como é que você reconstrói isso? Que tipo de caneta, que tipo de mão, que tipo de dedo, que tipo de ser humano consegue reconectar uma história dessa? Me diga, né?
São muitas veias para se reconectar. Não é só um membro que foi separado, né? Um pai saiu de casa, um marido. Não, não é só isso, não. É um casamento que encerrou mesmo. É uma paternidade que encerrou. São caminhos que recomeçaram e que não tem mais reconexão, né? Não existe mais como você reconectar. Hoje, eu me deparo com alguns trechos da palavra de Deus, aí eu entendo por que Deus deixou que aquilo fosse registrado para chegar até os nossos dias. Por exemplo, Ele abre caminhos onde não existem caminhos. A gente lê isso, ele tem um tom até poético, mas na minha vida, é um arcabouço de poder isso é uma manifestação de poder. Eu abro caminhos onde não tem caminho mais, onde ninguém mais anda. Eu reconstruo, eu invento uma forma de caminhar ainda naquela situação. E aí, eu estava vivendo meus últimos dias de rua, doente, quase morrendo, vomitando sangue, estava assim num estado terminal, desidratado, desestabilizado clinicamente. Eu não comia, não bebia, não dormia, só usando droga nas ruas, crack. Era a única droga que eu tinha acesso nas ruas, era essa, querendo que aquela insanidade tivesse um fim logo, que aquilo chegasse logo a um fim, né, para poder... Eu costumo dizer que a coisa era muito redundante. Eu vivia um fim que não tinha fim. É uma coisa muito esquisita isso, né? Era um fim sem ponto final. E vivendo aquela situação toda, né, eu tinha escapado do crime, escapei da justiça, da polícia, porque logo que eu cheguei na rua, o que mais me espantou foi conviver com desvio de comportamento humano, com todo tipo de desvio de comportamento social, né? Latrocida, homicida, estupradores, ladrões, traficantes, assaltantes. Então, aquilo me impressionava demais, porque eu não tinha sido educado para aquilo, né? Eu não tinha sido preparado para aquela situação. E eu não queria me envolver, porque minha vida já era uma tragédia. Eu ainda ia me envolver com situações daquela forma. Eu conheci um grupo de carroceiros recicladores, né, que andam nas ruas. E como São Paulo tem reciclagem em abundância, eu me juntei a eles e percebi que eles ainda respondiam à abstinência do crack, compravam a sua droga na Cracolândia ali, com o dinheiro da reciclagem. Então não precisava roubar, não precisava assaltar, não precisava cometer esses crimes. E com muita dificuldade eu consegui uma carroça, e foi aí que eu me livrei, graças a Deus, de ter problemas com justiça, com polícia, com crime, enfim. Me tornei um reciclador, por muitos anos aquela carroça me manteve do lado de cá do rio, né, do crime, da maldade, dessa situação. Bom, vivendo esse momento, esse contexto, numa madrugada, em cima do viaduto ali da Rio Branco, tem a comunidade do Moinho ali embaixo, jogado ali de madrugada, vomitando sangue, uma situação clínica terrível. Uma mulher, vindo, acho que de uma vigília, uma Bíblia, ela passa por mim, e eu acho que essa mulher ficou tão sensibilizada com a minha situação, ela ficou tão impressionada com o meu estado, que ela parou na minha frente, tentando me despertar o tempo todo. Moço, foi me chamando moço, e quando ela percebeu que eu dei um pouco de atenção para ela, que eu consegui olhar para ela, obrigado, queridos, aquela mulher então começou a me dar algumas palavras, começou a falar algumas coisas comigo, e ela disse assim, eu acho que ela queria trazer um pouco de esperança para mim. Ela disse assim: moço, olha, eu estou indo para casa, mas eu não vou antes de te dizer algumas coisas, e a primeira delas é que, apesar de o senhor estar me vendo sozinho aqui, eu não estou sozinho aqui, eu estou aqui com Cristo, eu estou aqui acompanhada de um ser poderoso, que ele tem coisas muito boas para fazer para o senhor, ele tem muito boas intenções com o senhor, mas ele não só tem essas coisas boas, essas boas intenções, como ele tem poder para fazer isso, que eu vou dizer agora para o senhor, e ele quer transformar a tua vida, te tirar das ruas, te dar dignidade, te livrar do crack, te salvar. Aquela mulher foi falando um monte de coisa para mim, e foi embora, e eu ali com aquele cardápio de bondades, né, que aquela mulher leu para mim, né, aquelas coisas tão impossíveis, né, tão impossíveis, talvez até eu pudesse sonhar um pouquinho ali com aquelas palavras, né, filosofar um pouco ali com aquelas palavras, mas assim, aquilo não tinha conexão, para mim não tinha conexão com a realidade, nenhuma conexão. Mas de tudo aquilo que aquela mulher falou, teve uma coisa que me impressionou, foi o fato dela dizer para mim: o senhor está vivo, o
senhor está respirando, pede para Ele. O senhor tem o que para perder? O senhor vai perder o quê? Pede para Ele. Eu estou te apresentando agora um ser que tem poder para fazer essas coisas. Pede para Ele o que o senhor precisa, e foi embora, né? Depois eu fiquei pensando, pedir para Ele o que eu preciso. Imagine, quem poderia aqui me ajudar a fazer uma lista do que eu precisava? O que eu precisava? Vai, faz uma engenharia reversa aí, faz um retrospecto da história que eu venho contando para vocês, aí vocês vão ver a lista do que eu precisava. Era grande demais, era coisa demais. Eu não tinha a mínima condição de exigir, de pedir, de achar que aquilo poderia ser possível. Mas naquela madrugada, naquele céu cinzento de São Paulo, sabe, aquele momento tão final da minha vida, eu pedi ajuda para Deus. Eu disse, Deus, me ajuda. Eu disse, se isso é comigo, se isso é para mim mesmo, se essa conversa tem a ver comigo, então me ajuda. De alguma forma, me deixa morrer com um pouco de dignidade. Foi a única coisa que veio na minha mente, foi isso, me deixa morrer com dignidade. Me permita que meus últimos tempos de rua, se eu vou durar mais alguma coisa, eu possa pelo menos não usar mais drogas, eu possa pelo menos ser enterrado com dignidade, minha família possa saber onde eu estou, como eu morri, pelo menos que essa história tenha um fechamento, para que isso resolva na vida deles. Não. Foi a única coisa que eu disse para Deus. Eu repito, eu digo para vocês que às vezes hoje eu me deparo com certos trechos da palavra de Deus, e aquilo que poderia ser assim, um jogo de palavras, né? uma exposição poética, enfim, né? Tem para mim assim, uma conotação de poder, quando a palavra de Deus diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, muito mais do que eu e você, a gente pode pedir, pensar, imaginar. Hoje isso para mim tem um tratamento de poder, isso tem um embrulho, sabe? Um invólucro de poder, isso, muito mais do que uma palavra de esperança, né? Uma frase de efeito, uma palavra bonita. Engraçado que eu experimentei algumas coisas na minha vida antes de conhecê-las, é muito interessante isso. Em relação ao Evangelho, eu experimentei algumas situações que depois eu fui buscar a lei, os artigos daquele evento, né? Falando aqui uma linguagem mais jurídica. Primeiro eu experimentei os atos, os fatos, né? Depois eu fui conhecer a legislação disso. E aí eu disse isso para Deus, desci dali, logo pela manhã, muito mal, estava jogado num gramado ali da Marquês de São Vicente, não aguentava mais nem me drogar direito. Eu estava vomitando muito sangue, eu não tinha força mais para puxar carroça, tinha sido atropelado, tem muitos detalhes, não dá para contar aqui para vocês, né? Eu estou editando tudo, mas eu tinha sido atropelado nas ruas, quebrei braço, perna, fiquei internado uns 2, aqui no Hospital do Penteado eu fiquei uns 60 dias, depois me jogaram lá para o Hospital João Paulo, porque acharam que eu tinha tentado me matar, né, na avenida. Eu não tinha tentado me matar, eu estava fraco, desmaiei, o carro me bateu, então eu fiquei internado no João Paulo, mais quase um mês, naquela ala psiquiátrica do Hospital João Paulo ali. E aí eu vivendo essa situação, ainda meio costurado, ainda meio engessado nas ruas, ali numa rotatória da Marquês de São Vicente, eu passava o dia jogado na grama e à noite pedindo esmola ali, comida, pedindo alguma coisa para as pessoas nos carros ali que paravam. Então, difícil, um lugar muito perigoso, pouca gente parava, às vezes me dava uma comida, alguma coisa, aí me jogava na grama de novo, passava o dia ali, desmaiado, apagado, e à tarde, ia para de noite, ia comer de novo, para aguentar até outro dia, esperando o fim chegar. Essa era a minha, eu alternava essa agenda, né? Então, acho que no primeiro ou segundo dia, depois daquele evento, o episódio do viaduto, eu estou parado ali à noite, umas 8 para 9 horas da noite, de repente um carro freia. Não, antes disso, do outro lado da rotatória, um dia antes, à noite, do outro lado da rotatória, um carro parado, no outro sinal, no outro semáforo, me viu, e a pessoa que estava dentro do carro, um casal, eles me reconheceram. Então, eles me conheceram antes do problema, durante o problema, e sabia da tragédia, do meu desaparecimento, de tudo e tal. E eu estava fisionomicamente completamente irreconhecível, descaracterizado. Se você me conhecesse, você tinha que estar muito próximo, conversando comigo, para você saber que era eu mesmo. Mas aquilo já era obra de Deus, aquilo já era o poder de Deus a serviço de um grande plano de resgate, de um grande plano de restauração
né? Não é nem de drogas, mas familiar, de uma história familiar. E aí, aquele homem olhou, fez um comentário com a mulher dele, será que é, será que não é, pelo sim, pelo não. Postou uma mensagem para minha filha, né, dizendo a ela, dando a ela mais ou menos a localização da região, dizendo a ela que talvez valesse a pena recomeçar as buscas, né, se ela tivesse ainda algum interesse. E a minha filha despertada, por a minha filha do meio, despertada por aquele desejo de saber o que tinha acontecido com o pai dela e tudo mais, né, ela se junta com a mãe e eles recomeçam as buscas. No outro dia, então, foi que eu parado ali, umas 8, 9 horas da noite, aquele carro freia bruscamente na minha frente, e eu tomei um susto, né, preocupado com alguma maldade, alguém fazer alguma maldade, e também esperançoso que alguém pudesse ter um pouquinho de comida ali para me dar e tal. Eu estava num estado mendigo mesmo, né, sob todos os aspectos, todas as formas. Então, eu tinha, acho que 6 meses que eu não tomava um banho, contado assim, 6 meses que eu não via, a não ser algumas gotas de chuva. Fedia de longe, era completamente maltrapilho, completamente descaracterizado, humanamente falando. E aí, de repente, a porta do carro abre, desce a minha filha, né, aquela moçona já, aos gritos, aos prantos, né, gritando, pai, pai, pai. Ela olhava para mim, ela me reconheceu, e ela correu, me abraçou. Eu não entendia nada, absolutamente nada, eu não conseguia entender nada do que estava acontecendo, eu não tinha noção daquele espaço, daquele evento, eu não tinha noção daquilo. E ela só me abraçava, me beijava, e eu sem resposta para aquela situação, depois de tantos anos, e ela falava no meu ouvido assim, pai, eu me lembro que ela repetia, vamos para casa, pai, vamos para casa, pai. Ela ficava falando para mim, eu costumo, até hoje digo para ela, essas 2 palavrinhas que você me disse, me resgatou, humanamente falando, me resgatou, né? Porque eu não tinha mais noção da identidade, né, da personalidade dessas palavras. Pai, casa. Pai era um papel que eu não exercia mais há tanto tempo, né? E casa, eu não frequentava mais, eu não tinha mais a referência, né? Eu tinha perdido essas referências. Então, quando ela disse isso, pai, vamos para casa, é como se ela dissesse, eu sou sua filha, né? Você é meu pai, a gente tem uma casa e tal. Com aquele abraço, sabe, queridos, com aquele encontro e aquele abraço, apesar de eu não estar entendendo absolutamente nada, apesar de eu não estar, sabe, assim, configurando nada naquele momento, mas algo muito forte gritava dentro de mim, acabou. É como se Deus tivesse voz no meu interior naquele momento, sabe, como se a resposta daquela madrugada fosse ali, o início de um recomeço, sabe, de um plano perfeito, de um plano poderoso, de resgate, de mudança, de restauração, de recomeço de vida, de chance, de oportunidade, de graça, de favor de Deus, sabe? É como se toda a Bíblia, toda, de Gênesis a Apocalipse, naquele exato momento, ela se manifestasse, se cumprisse ali de Gênesis a Apocalipse, porque do início ao final da palavra de Deus, tudo se resume no amor dele para conosco, que ele nos ama, nos fez, nos amou e continua nos amando. Então a maior expressão de amor de Deus naquele momento foi eu ter noção de que aquilo tinha acabado, como se Deus dissesse, meu filho, acabou o sofrimento. Sabe quando você está num perrengue danado, e que de repente você não tem mais como, é tanta dívida, de repente você arrumou aquele emprego, graças a Deus acabou, agora eu vou pagar minhas contas, sabe, aquele alívio que você tem, é como se eu não sabia de nada que ia acontecer depois, mas aquilo foi um grito de Deus para o ouvido da minha alma, acabou, eu estou pondo um ponto final nisso, e a partir dali, a coisa mais importante para mim, muito maior do que o reencontro com a minha filha, o reencontro com a minha família, muito maior do que tudo que eu tinha que percorrer, todo o caminho que eu tinha, muito maior do que toda a terra arrasada que eu tinha deixado para trás, emocional, de relacionamento. Vocês não têm ideia de como foi reconstruir esses relacionamentos, tudo. Para me contar isso, eu escrevi 2 livros, só para contar essa parte, porque era muita história. Eu escrevi
Uma História Impossível, que é esse primeiro livro, e a sequência dele, que é Uma Vida para Recomeçar. Assim, essa é uma história impossível, como que você se livra de algo que te dominou a vida inteira e ganha na última batalha você ganha, e aí a guerra fica vencida, né? Que foi o caso das drogas. Como que você volta, é devolvida a história de paixão e de um amor mal resolvida, tão apaixonante como foi a minha história com a minha mulher, né? Como que você reconstrói isso? Agora, como que você casa de novo com a mesma mulher? Como que você reconstrói isso? Como que Deus solda essas emendas que eram muito fortes? Depois com os filhos, depois com casa, com tudo. Enfim, e depois, como sua vida social, como sua estima, sua esperança, seu valor, sua dignidade é restituída ao longo do tempo. Então foi preciso escrever 2 livros, além do nosso DVD, que contém assim, todos os documentários, tudo bem detalhado, que dá áudio e dá imagem àquilo que nós escrevemos. Mas aí, a Cristolândia de São Paulo estava dando seus primeiros passos, e eu tinha passado boa parte da minha vida de rua nas portas da Primeira Batista de São Paulo, naquelas laterais da igreja ali, né? Eu sempre parava a minha carroça, às vezes nas madrugadas, quando ia a Cracolândia, né? Eu não morava dentro, mas eu frequentava ali a Cracolândia, porque aquilo era uma coisa muito insana, eu via muitas mortes, muita barbaridade ali dentro, então não dava para ficar dormindo lá. Aí eu vinha para as calçadas da PIB ali na lateral, sempre na lateral, e às vezes buscava um pouco de sossego ali nas madrugadas, e aquela igreja, junto com a Junta de Missões, estava dando os primeiros passos com o projeto Cristolândia em São Paulo. Foi para lá que minha família me levou, porque era o único lugar que a gente tinha, assim, de esperança, que eu pudesse resolver o que era principal na minha vida, né? Conhecer um poder mais forte que o crack. Por isso que o título até do nosso DVD é Mais Forte que o Crack, porque foi mais forte que eu, o crack foi mais forte que eu e Laila como casal, foi mais forte que nossas famílias, foi mais forte que todo ser humano que tentou nos ajudar, foi mais forte do que a medicina, foi mais forte do que os terapeutas, mas ele encontrou um poder que foi mais forte que ele, que é o poder do nosso Deus. Conheci Jesus, minha vida foi completamente restaurada, eu fui salvo, liberto do crack, nunca mais em todos esses anos eu tive vontade, meu tratamento, minha recuperação foi ali dentro da Cracolândia mesmo, já cuidando de outros, né, junto com os primeiros missionários ali da Cristolândia, fui acolhido pela família da Primeira Batista de São Paulo. Meu pastor Paulo, é um cara assim que soube entender aquele momento que estava acontecendo, ter paciência e caminhar conosco, e nos dá de vez em quando, assim, a mostrar para a gente algumas possibilidades. E dentro dessas possibilidades foi chamado de Deus para a minha vida. Então, veja só esse menu, esse cardápio que aquela mulher disse. Nem aquela mulher, acho que nos melhores sonhos dela, poderia imaginar que a coisa fosse dessa forma, né? Ele me salva, me liberta do crack, traz minha mulher de volta, a gente recomeça a nossa história, vivemos um segundo momento muito melhor do que o primeiro. Para mim é bom, porque quando ela vem reclamar, eu digo que você não pode reclamar de nada. Você é uma das poucas mulheres nesse mundo que teve a chance de escolher 2 vezes, escolheu o mesmo cara. Pode reclamar, irmão? Não pode, né? Você teve a chance 2 vezes, escolheu o mesmo cara. E aí nossos filhos vêm, eles sentam à mesa da restauração conosco, né? Come o pão do sossego de novo, come o pão da paz, da alegria, da esperança. A gente está em casa agora, nossa netinha está dormindo lá, aqui em casa. Daqui a pouco estou indo buscar a nossa filha que mora em São Paulo para vir almoçar conosco, é aniversário dela, e a outra nossa filha passa para pegar a filha dela, e a gente está indo para Boituva hoje à noite, onde eles moram, para passar o dia de amanhã lá com eles. Nosso filho mora em Manaus, está sempre aqui conosco. A minha filha, outro dia, a gente almoçando, ela falou assim: pai, sabe que eu olho para a nossa história, eu não vejo a emenda. Onde é que está a emenda? Porque tem uma emenda muito forte aí, tem um traço muito forte, tem uma solda aí que é muito grossa, né? Mas você passa a mão, você não sente, porque Deus sabe fazer as coisas. E aí, queridos, fechando esse nosso momento, então, eu recorro novamente a Romanos 1,16, quando o apóstolo Paulo diz que ele não tinha vergonha da jornada dele, que a única coisa capaz de fazer ele se colocar como uma pessoa feliz, e de não ter assim nenhum problema com relação a tudo que ele viveu, é que ele conheceu um evangelho de poder, que o evangelho para ele era o poder de Deus,
para a transformação. E aí, é uma coisa muito interessante para a gente encerrar. Como que uma pessoa que nasce em Tarso, com dupla cidadania, bem formado pelos pais, um cara instruído em toda a cultura e ciência grega, que era o ápice do conhecimento da época, da ciência da época, e aí o sujeito estuda em Jerusalém, nas melhores escolas teológicas, se tornou um fariseu, doutor da lei, conhecedor, cheio de conhecimento, conhecia o mundo da sua época, cheio de ciência, de conhecimento, cheio de experiência científica, um cara que viveu ambientes e momentos que ninguém, se pega aqui, irmãos, toda a base legal da doutrina da igreja nossa, está fundamentado no que Deus inspirou e revelou ao apóstolo Paulo. Veja Coríntios, Romanos, são tratados legais, são tratados doutrinários, a nossa declaração doutrinária está fundamentada nisso, nas cartas. O escritor, eu não tenho problema em dizer que do ponto de vista humano, o escritor mais importante do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, o homem mais rico no sentido de conhecimento, de instrução. Aí na hora dele explicar o evangelho para mim, para você, na hora dele explicar o evangelho para os amigos, para a família, para as pessoas, ele não se lembrou. Ele não se lembrou do seminário com Gamaliel, do que ele aprendeu em Jerusalém, não se lembrou da lei, não se lembrou do conhecimento científico, da sua cultura, das viagens, ele não se lembrou de nada disso, das igrejas que foram abertas, ele não se lembrou de nada disso. Sabe o que se lembrou? Ele se lembrou dos naufrágios, de quando a cobra picou ele e ele não morreu, de quando Deus salvou ele lá no naufrágio, dos açoites, das prisões que ele não ficou sozinho, do homem horrível que ele era no caminho de Damasco, e que Jesus transformou a vida dele. E aí na hora dele explicar o evangelho, o que ele diz? Ele não faz um tratado teológico, não, ele diz assim: o evangelho é o poder de Deus. Esse é o evangelho. Do que eu me lembro na minha carreira, na minha vida, a forma de eu explicar o evangelho de Cristo é essa. Não é culturalmente, não é cientificamente, não é teologicamente, não é doutrinariamente. O evangelho é o poder de Deus que me salvou, que me transformou, que me resgatou, que me guardou. Essa é a forma em que Deus encontrou para explicar para a minha família o que é o evangelho, através da minha vida. Essa é a forma que eu tenho encontrado para explicar para as pessoas que eu conheço, que eu encontro, o que é o evangelho. O evangelho é o poder de Deus para a salvação e transformação de todo aquele que crê. Esse é o único poder capaz de construir e reconstruir uma história como a nossa. E eu acho que muita coisa acontece nas nossas vidas, talvez algumas coisas estejam acontecendo na sua vida, na vida de um ente querido, da sua família, com um único propósito de Deus, de fazer você, de explicar para você, ou de explicar à sua família, ou de fazer você explicar para os outros o que é o evangelho. Muitas situações ruins nos acontecem como oportunidade de explicar o que é o evangelho. Mas para isso, a gente tem que continuar, clamar, pedir, bater, buscar dele a solução que vem do alto. Ele é poderoso para controlar o cosmos e é humilde para ouvir o clamor aflito de uma mãe, de um pai. Deus continua fazendo essas coisas hoje. Eu quero encerrar com um vídeo mais forte que o craque. Penso que, se não conheci o inferno, cheguei bem próximo. Mas estou de volta à vida. Eu sobrevivi porque encontrei algo mais forte que o crack. Então eu me senti como uma locomotiva, rebocando os vagões, que eram os meus filhos e a minha esposa, precipício abaixo. Eu disse: vão morrer comigo. Como eu sabia que era crack, que era uma droga terminal, violenta, eu já esperava a morte, eu já esperava um final trágico.
A ausência de um pai pesou muito para mim, muito mesmo. Quando você deita à noite, você pensa no que poderia ser a sua família sem esse caos, você se sente sabotado pela vida. Como me tornei um desses zumbis do crack? Como troquei paletós por farrapos, perfumes caros por fumaça de cachimbo? Como troquei uma aconchegante cama por um papelão? Nós somos parceiros, nós somos de verdade. Mas eu sempre tinha essa voz que dizia, agora é para sempre, acredita, você precisa acreditar. Mas o sentimento que eu tive quando ele voltou foi de completa. Agora somos uma família completa. Agora ele voltou. Eu sou Arlen Mafra e passei 7 anos da minha vida morando na Cracolândia.